Bom dia, professor Newton, tudo bem? Aqui quem fala é o Pedro Manescu, estudante de Direito do quarto ano da sala 4DN. O RA é o 24382 e hoje eu vou fazer uma apresentação para o senhor, sobre execução no processo civil e que valerá como a minha prova do quarto bimestre. Então, vamos começar, Deixa eu só ajustar aqui. Hoje eu vou apresentar um tema fundamental no âmbito do direito processual civil, que é a execução, abordando diversos tipos de execução e formas de defesa, que são aplicáveis a cada uma delas, a cada caso. A execução é uma fase do processo em que se busca cumprir uma sentença ou realizar o que foi acordado entre as partes, transformando uma decisão judicial em efetiva satisfação do direito do credor. Agora vamos falar um pouco sobre a execução de alimentos. A execução de alimentos, o que acontece? O cumprimento de uma sentença de alimentos, ela se dá por meio da execução. Caso o alimentante, aquele que deve pagar os alimentos, não pague voluntariamente a quantia estipulada. A execução de alimentos pode ocorrer de diversas formas, mas uma das mais comuns é a execução por meio da penhora de bens. Entretanto, vale ressaltar uma característica muito relevante da execução de alimentos, que é a possibilidade da prisão civil do devedor. No Brasil, muita gente sabe que, no caso, a prisão por não pagamento de alimentos é o que mais sai, vai muito rápido. Conforme está previsto no artigo 528, parágrafo 3º do Código de Processo Civil. Caso o devedor não pague a pensão alimentícia por mais de 3 meses, ele pode ser preso. Essa medida ela é tomada com o intuito de pressionar o devedor a cumprir a obrigação alimentícia, pois ela visa assegurar o direito à alimentação da parte que depende dessa prestação. Certo? Agora vamos falar um pouco sobre a execução contra a fazenda pública. Ela envolve o cumprimento de uma sentença contra a União, estados, municípios, distritos federais ou as autarquias, certo? A execução contra a fazenda pública tem algumas peculiaridades. Em primeiro lugar, a gente pode ressaltar que ela deve ser realizada em parcelas anuais e dentro do orçamento público, ou seja, a fazenda pública não pode ser obrigada a pagar um valor imediato, mas sim em parcelas de acordo com o seu planejamento orçamentário. Isso está previsto, no caso, no artigo 100 da Constituição Federal. Além disso, em caso de não pagamento, o credor pode buscar medidas de penhoras de bens públicos. Tem alguns bens que podem ser penhorados, bens públicos no caso, desde que respeitando os limites legais. A execução contra a fazenda pública, portanto, ela tem uma dinâmica mais lenta e sujeita a ajustes de acordo com a disponibilidade orçamentária do ente público. Então vai variar bastante de município para município, de estado para estado e assim por diante. Agora vamos falar um pouco da obrigação de fazer, de não fazer e de entregar a coisa. Vamos começar pela obrigação de fazer, que eu acho que é a mais simples. Aqui a parte está sendo obrigada a realizar uma determinada ação, vai ter que cumprir uma ação de maneira judicial. Um exemplo prático que a gente pode dar é o caso do contrato de prestação de serviço, onde o contratado se recusa a prestar o serviço. A execução da obrigação de fazer pode ser feita por meio de astreintes, que são multas diárias impostas ao devedor para forçá-lo a cumprir a sentença, certo? A obrigação de não fazer. Já aqui nas obrigações de não fazer, a parte se compromete a abster-se de realizar determinada ação. Quando o devedor descumpre essa ação, o juiz pode determinar o cumprimento através da imposição de multa e até mesmo de medidas coercitivas, como o uso de força policial, se necessário. Obrigação de entregar coisa certa. No caso de obrigação de entregar... No caso da obrigação ser a entrega de coisa certa, como um bem específico, se o devedor não cumprir a entrega, a execução pode ser realizada com a penhora de bem ou até mesmo com a substituição do bem que era para ser entregue, caso este não seja localizado ou não esteja de fácil acesso. Obrigação de entregar coisa incerta.
Nesse caso, a coisa incerta, a execução se torna mais complicada, pois a coisa que deve ser entregue não está claramente identificada. Nesse caso, a execução envolve a determinação judicial de uma coisa equivalente, ou em alguns casos a indenização pelo valor da coisa não entregue. Vamos falar de defesa da execução, que se divide em impugnação de cumprimento de sentença, embargos de execução de título extrajudicial, exceção de pré-executividade, e depois a gente já finaliza com a conclusão. Bem, vamos lá. A defesa na execução. A execução não é um ato irreversível e, por isso, o devedor tem diversas formas para se defender. Vamos falar agora um pouco sobre as principais formas de defesa contra a execução civil. Vamos começar com a impugnação ao cumprimento de sentença, que é o mais comum. A impugnação ao cumprimento de sentença é a defesa apresentada pelo devedor quando ele entende que a sentença não está corretamente cumprida, não está sendo corretamente cumprida no caso, ou que há algum erro de forma como está sendo executada. O devedor pode apresentar a impugnação para questionar o valor cobrado, a forma de cumprimento ou até a própria existência da dívida. O juiz vai analisar os argumentos apresentados e, se for o caso, vai corrigir os atos executivos. Certo? Agora vamos para os embargos de execução, embargos à execução de título extrajudicial. Já os embargos à execução são cabíveis quando a execução está sendo realizada com base em um título extrajudicial, ou seja, quando a execução se baseia em um documento como um contrato que não foi previamente analisado pelo juiz. O devedor pode apresentar embargos para contestar a execução, argumentando que a dívida é indevida ou que existem outros problemas com o título. Esses embargos, conforme o artigo 915 do Código de Processo Civil, têm efeitos suspensivos, ou seja, a execução vai ficar paralisada até que o juiz decida sobre o mérito dos embargos. Agora vamos para o último tópico, que é a execução de pré-executividade. Bem, a execução de pré-executividade, ela é uma defesa que, ela pode ser utilizada, em casos excepcionais, entende? Em que o devedor questiona a própria execução, mas sem necessidade de apresentar a garantia do juízo, como ocorre com os embargos. A execução de pré-executividade pode ser utilizada quando a execução é manifestamente ilegal, ou quando há algum vício que torna a execução inválida. Essa defesa, ela não suspende automaticamente a execução, mas serve para que o juiz analise a legalidade do procedimento. Antes de concluir, vamos só falar um pouco mais dos aspectos práticos das defesas na execução. Além das defesas mencionadas, como os embargos, a execução, a impugnação, o cumprimento de sentença, elas também são instrumentos que asseguram o equilíbrio do processo, Elas não devem ser vistas apenas como um obstáculo, na sentença, mas como uma forma de garantir os direitos do devedor também, que eles sejam respeitados. Em situações onde a execução parece ser indevida ou desproporcional à impugnação, ou os embargos surgem como garantias processuais para que o juiz reanalise a situação, E dessa maneira que não seja, como a gente pode dizer de uma forma polida, não seja roubado os direitos do devedor e ele consiga se defender do que ele achar incoerente na sentença, Então vamos concluir aqui agora. Em suma, a gente pode dizer que a execução é uma fase crucial do processo judicial, sendo a ferramenta através da qual se busca fazer valer uma decisão já transitada em julgado. Ela abrange uma variedade de situações, desde a execução de alimentos até a execução contra a fazenda pública,
passando pelas obrigações de fazer, não fazer e de entregar a coisa. Além disso, o ordenamento jurídico oferece várias formas de defesa, como a impugnação do cumprimento de sentença, embargos de execução e a execução de pré-executividade, que são meio importantes para garantir que o devido processo legal seja cumprido. Bem, eu espero que essa explicação tenha sido clara e útil, e para entender um pouco dessa complexidade da execução do processo civil. E, bem, eu fico à disposição para qualquer dúvida ou questionamento e agradeço muito pela atenção do senhor professor. E, bem, boas férias para o senhor e até uma outra oportunidade.